Oiê! Hoje eu vou trabalhar com você um recurso da oratória que desempenha um papel fundamental na nossa comunicação, interferindo na maneira como a nossa mensagem é recebida pelas pessoas. Eu tô falando do tom de voz. Você sabe ajustar o seu? Entre todos os parâmetros e recursos que nós temos à nossa disposição ao nos comunicarmos, o tom de voz é um dos principais, porque é ele que realmente dá um tom nas nossas mensagens. Ele é um veículo da transmissão das nossas emoções. Se eu estou feliz, eu vou ter um tom de voz mais ascendente. Se eu estou triste, eu vou falar com um tom de voz mais descendente. E isso vai estar muito presente. Gera uma percepção muito grande para você que está me ouvindo. É muito rápida essa percepção. E é por isso que eu estou aqui hoje para te ajudar a trabalhar a sua voz, para que você possa transmitir adequadamente as emoções que você deseja e também para que você possa prender a atenção, cativar pessoas, encantar todos ao seu redor através dos ajustes na sua voz. Se você já está gostando desse conteúdo, acha que a sua voz merece essa lapidação, deixa eu saber, curta o vídeo, coloque aqui nos comentários qual é a sua dificuldade. Para você que está chegando agora, primeiro contato que você tem comigo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Loyola, eu sou doutora em fonoaudiologia e mentora em comunicação humana. E aqui no CamiDisse você vai encontrar centenas de vídeos para trabalhar os aspectos da sua voz, sua comunicação, sua oratória e o desenvolvimento pessoal. Então não perca mais esse conteúdo e não deixe que eu me perca em meio a tanta informação. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e vem comigo para o conteúdo de hoje, porque hoje você vai ajustar a sua voz. E se você está acompanhando esse conteúdo no OiêCast, o podcast do CamiDisse, esse é o nosso 4º episódio da temporada 2024. Mas ouça os episódios anteriores porque tem muito conteúdo para você. Primeiro eu quero falar com você sobre os elementos da voz. O primeiro deles, o timbre. Já ouviu falar em timbre? Se nós pensamos em timbre com relação a um instrumento, cada instrumento tem o seu timbre. O violão tem o timbre específico do violão, o violino, o piano, o saxofone, a flauta. Portanto, o que é o timbre? O timbre reúne um conjunto de características que definem a sonoridade daquele instrumento. Da mesma forma com relação à voz, que é o nosso instrumento, o timbre vocal representa um conjunto de características e qualidades que definem aquela voz especificamente daquela pessoa. Cada pessoa tem um timbre vocal, por isso que nós dizemos que a voz é como se fosse a nossa digital, a nossa identidade sonora. O timbre vocal, ele é uma junção de várias características que são anatômicas, então sim, vai depender do tamanho das cordas vocais, do tamanho dessa laringe, do pescoço, do tamanho das cavidades de ressonância, não só o tamanho, mas o formato dessas cavidades. Também, não somente aspectos anatômicos, fisiológicos, como também influências que nós tivemos ao longo da vida. Então, sim, os seus modelos de voz e de comunicação ajudaram a definir o seu timbre de voz. Também características socioculturais, psicoemocionais, dependendo de como é o meu estado de espírito, eu ajusto a minha voz de formas diferentes. Então, perceba que o timbre vocal, ele é resultado desse conjunto de características. Aí você pode estar se perguntando, nossa, Camila, então eu não posso mudar a minha voz? Meu timbre, ele não muda, porque ele é o conjunto das minhas características e pronto? Dá sim para mudar a nossa voz. É claro que tem alguns aspectos que são de base, de fato, pense na anatomia, por exemplo, mas muitas vezes a pessoa tem uma anatomia, tem uma configuração, mas a maneira como ela ajusta pode ser trabalhada. Então, de repente, uma pessoa tem uma voz muito nasal, ela faz isso daqui quando ela fala. Isso aqui é uma característica de ajuste. Você pode tirar um pouco dessa nasalidade. Claro que existem alguns aspectos que são imutáveis, mas percebe que eu já fiz um ajuste aqui no meu timbre que deu um pouco mais de componente nasal para minha fala. Então, vários dos aspectos que compõem a nossa voz, eles podem e devem ser trabalhados. Se você sente que a sua mensagem não está sendo transmitida adequadamente, se você não gosta da sua voz, se você acha ela esquisita, um fonoaudiólogo vai trabalhar em cima desses aspectos, porque ele vai ter esse ouvido para poder compreender. Aquele timbre vocal tá daquele jeito, por quê?
Como que eu posso fazer esse mapeamento, essa investigação para ajustar esse timbre da maneira como a pessoa sinta que fique mais harmônico? Porque no fim das contas, o que nós queremos é nos identificar pela nossa voz. A gente quer que a nossa voz nos represente, porque a voz é esse componente essencial da nossa personalidade. Outro elemento da voz que eu considero primordial que a gente converse aqui é justamente a variação de tom. Porque às vezes a pessoa não gosta da voz, não é por conta da sonoridade básica dessa voz, mas sim a maneira como ela ajusta a voz na sua fala, na hora de construir as frases, na hora de enfatizar ou não algumas palavras. Então essa variação de tom de voz é tão ou mais importante do que o timbre vocal necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma voz linda, maravilhosa, o som é bonito, mas ela não consegue fazer essas nuances. A nossa fala precisa ter uma melodia que seja agradável, que seja gostosa, que chame a atenção das pessoas e também que possa refletir aquilo que nós estamos entregando em termos de conteúdo daquela mensagem. Se eu estou feliz, o tom da minha voz, a variação do tom de voz precisa estar correspondente a isso. Se eu estou triste, também a minha variação de tom de voz precisa estar coerente com essa emoção que eu estou transmitindo. Agora, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de fazer esse ajuste, ou ela tem a fala muito monótona, aquela pessoa que fala sempre aqui, você não sabe o que ela está transmitindo, zero de entusiasmo, aquela coisa chata. Ou então, aquela pessoa que ajusta demais, e ela fica variando, e ela é repetitiva, e esse tom de voz, ele também deixa tudo muito cansativo. É importante você observar como é que está essa melodia da sua fala e como você pode ajustar para poder ficar mais interessante, destacar, valorizar aquilo que faz mais sentido você valorizar no seu discurso e observe como você está fazendo essa melodia no todo. Uma boa forma de você trabalhar isso é fazendo leituras em voz alta e marcando as palavras que você deseja destacar para poder realmente fazer essa variação de tom de voz naquelas palavras mais interessantes. Então, se eu falo assim para você, por exemplo, que a voz é elemento primordial na nossa comunicação, veja o que eu fiz com a palavra primordial. Eu coloquei um destaque sonoro elevando o meu tom de voz. Eu falei essa palavra um pouco mais agudo, que o tom de voz é primordial para a nossa comunicação. Outro ponto para você se atentar com relação ao tom de voz, evite fazer variações, modulações da sua voz nos finais de frase de forma ascendente. Evite chegar no agudo quando você termina uma frase. Isso se você quiser transmitir mais segurança, mais credibilidade no seu discurso e também trazer mais confiança para a sua fala. Então, uma coisa eu falar para você que, nossa, eu preciso que você entregue o projeto até amanhã. E outra coisa eu dizer para você, eu preciso que você entregue esse projeto para mim até amanhã. Perceba que quando eu faço essa modulação de tom de voz mais descendente, eu trago um pouco mais de firmeza na minha voz. Outro elemento relacionado ao nosso tom de voz é o volume. Ajustar o volume da nossa voz às situações do ambiente é algo que você precisa fazer o tempo todo. Se eu estou falando no 1 para 1, eu não preciso falar alto, falar gritando. Só que esse volume que eu uso para falar com uma única pessoa também não é o mesmo do que aquele volume que eu preciso ajustar para falar para uma sala para 200 pessoas. E parece óbvio isso que eu estou falando, mas na prática as pessoas não costumam se atentar para esse aspecto. Ajuste o seu volume. Sabe por quê? Porque a nossa voz, ela ocupa um espaço. E nós não podemos ocupar o espaço do outro. Se eu estou falando com você, eu estou aqui, você está a 1 metro de distância de mim, e eu estou falando forte, assim, oi, tudo bem, como é que você está? A pessoa está aqui, eu estou falando, e aí, como é que você está? Isso é invasivo. E algumas pessoas têm dificuldade mesmo, não só de identificar se elas estão falando muito forte ou muito fraco, como também dificuldade de ajustar para muito forte ou para muito fraco. Se você tem uma dessas dificuldades, eu falo muito baixinho, Camila, não consigo projetar a minha voz. Ou do outro lado, Camila, comigo é o contrário, eu falo muito forte, não consigo abaixar esse volume. Olha, eu tenho vários vídeos aqui no canal para essas duas demandas, essas duas dificuldades, mas se ainda assim você quiser mais conteúdo sobre isso, coloque aqui, #quero volume e eu trago um novo vídeo para você. Agora que nós já falamos sobre os elementos que compõem a nossa voz, eu quero trazer para você algumas sugestões de treinos, exercícios práticos que você pode incorporar na sua vida para que você possa ajustar seu tom de voz. Vem comigo! O primeiro deles, leitura em voz alta. Pegue diversos tipos de texto, pode ser crônica, poesia,
frases isoladas, matérias que você vê na internet, de notícias, enfim, vários formatos de textos e você vai fazer leituras em voz alta, trabalhando essa variação do seu tom de voz, assim como eu sugeri lá no começo do vídeo. Você vai marcar as palavras ou trechos que você considera importantes nesses textos e aí você vai fazer ali as suas variações, seus recursos de ênfase, você vai modular a sua voz para tirar isso da monotonia. A gente precisa tirar a nossa voz da monotonia. Prática número 2, aquecimento vocal. O que é o aquecimento vocal? É um roteiro com exercícios e é um roteiro básico, ele não leva muito tempo, de 5 a 10 minutos no máximo, com exercícios vocais, exercícios que preparam a sua estrutura para quando você for utilizar a sua voz de forma intensa, de forma continuada. Em geral, os exercícios de aquecimento vocal, eles são montados pelo fonoaudiólogo de acordo com as necessidades que cada pessoa tem. Mas eu vou trazer aqui para você um exemplo de exercício de aquecimento vocal que você pode começar a aplicar no seu dia a dia. Lógico que isso não vai substituir um roteiro completo e personalizado, mas eu vou trazer esse exemplo para você começar a sentir como é que é trabalhar a voz, ter essa vivência de como trabalhar a sua voz para você ajustar melhor. Nós vamos fazer um som de V com uma variação como se fosse uma sirene de ambulância. Então você vai respirar fundo pelo nariz e faz aqui comigo. Observe que é um som que não é necessariamente forte, mas tem uma pressão aérea contínua. Eu estou contraindo aqui a minha barriga para poder fazer esse som de V. Eu também estou fazendo uma variação constante de grave e agudo, como se fosse uma sirene. Não estou fazendo força em lugar algum aqui. Não pode ter força, não pode ter desconforto. Você vai repetir esse exercício durante 1 minuto, 5, 10 minutos antes de você utilizar a sua voz de forma intensa, por exemplo, antes de dar uma palestra, antes de entrar numa reunião em que você vai apresentar um projeto, antes de gravar um vídeo. São todas situações que você pode utilizar esse exercício como aquecimento vocal. Agora, roteiro completo de aquecimento vocal, consulte um fonoaudiólogo para que ele possa compreender quais são as suas necessidades. E a terceira sugestão que eu te dou é que você se grave. Sim, comece a se escutar, porque nós não conseguimos mudar aquilo que não percebemos em nós. Com a voz não é diferente. Se eu não tenho uma boa escuta da minha voz, como é que eu vou ajustar esse parâmetro? Às vezes a pessoa foge de gravação porque a voz é feia, porque não dá certo, porque parece uma taquara rachada, mas evitar essas situações não vai te ajudar em nada, só vai piorar porque você não vai se perceber. Autoconhecimento é ponto número 1 para qualquer trabalho com a comunicação e a oratória. Então, para a voz, faça isso. Grave esses textos que você está treinando, a leitura em voz alta. Grave também fazendo exercício. Fale antes e depois do exercício que eu te passei para você escutar como é que está essa voz e que efeitos o exercício está trazendo para a sua voz. Pegue aqueles áudios de WhatsApp, se escute, observe como que eu posso mudar essa modulação, como eu posso deixar o meu tom de voz mais interessante. Avalie, será que eu estou transmitindo realmente a emoção que eu desejo transmitir aqui nessa mensagem? E vai ajustando. Exercício de autoconhecimento também é exercício e digo mais, é exercício primordial. Se você não pratica isso, se você não desenvolve a sua autoescuta, você não consegue realizar nenhum desses outros exercícios, dicas, práticas que eu sugiro aqui para você e nem outras práticas, quaisquer aí que você esteja trabalhando e buscando trabalhar na sua comunicação. Porque se você não se percebe, você não tem nem ponto de partida para você buscar o seu aprimoramento. Então, vença essa trava, essa coisa de que não gosto de me ver e comece a se gravar. Bom, eu fiz a minha parte, agora eu espero que você faça a sua, que é o quê? Praticar, 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 porque se não pratica, se você só fica assistindo aqui a minha orientação e depois guarda toda essa informação na gaveta, isso não vira conhecimento, isso não vira aprendizado. Então, vire essa chave na sua vida e pratique o que eu estou te trazendo aqui nesse conteúdo de hoje. Se você gostou desse material, deixe o seu joinha, comente como você tem trabalhado o seu tom de voz, se você está trabalhando, qual a sua dificuldade, também quer colocar sugestões de outros temas, fica à vontade, esse espaço é para isso mesmo. Divulgue esse material para as pessoas que você conhece e nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo episódio de podcast, um próximo conteúdo do Cá Me Disse.
Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!